Fala pessoal, bem-vindo ao canal mais uma vez, bem-vindo a esse vídeo de uma série com curso básico de Python. Hoje a gente vai falar sobre condicionais no Python, vai entender como elas funcionam, vai entender o que é curto-circuito, enfim, vamos lá. Antes de mais nada, a gente precisa lembrar aquilo que a gente viu lá na segunda aula sobre booleanos. Booleanos, para a gente lembrar, é exatamente aquele tipo que fala de true, verdadeiro, ou false, falso. Ele só tem esses dois valores possíveis, ou é verdadeiro ou é falso. A gente tinha visto que tudo aquilo que tinha um valor, digamos assim, positivo, tudo aquilo que não era zero ou não era vazio, ele tinha um valor booleano verdadeiro. Tudo aquilo que tinha um valor zero ou vazio tinha um valor booleano falso. Então, por exemplo, número é igual a 10. Se eu vejo o booleano de número, ele me retorna verdadeiro, true. Se eu vejo o booleano de 15, true. Se eu vejo o booleano de menos 5, true. Se eu vejo o booleano de 0, false. A mesma coisa para as strings, né? Os textos. Se eu vejo o booleano de uma string vazia, ele me retorna false. Se eu tenho uma string que é qualquer coisa aqui, pessoa, ele vai me retornar true. A mesma coisa para a lista. Um booleano de uma lista vazia é false. Um booleano de uma lista que tem alguma coisa lá dentro é verdadeiro. O tipo none também sempre vai retornar um valor falso. Então, se eu tenho um valor none, do tipo none type, ele vai me retornar falso a partir disso aqui. Porque se aquilo é vazio, se aquilo não tem nada, ele entende que aquilo é falso. Se tem alguma coisa, ele entende que o valor lógico daquilo é verdadeiro. Beleza. Além disso, a gente tem alguns operadores de comparação. São os mesmos da matemática básica. Maior, menor, igual, diferente. O igual são dois iguais que a gente usa, eu vou mostrar eles aqui. Por exemplo, se eu tenho a variável a, que é igual a 5, a variável b, que é igual a 10, e a variável c, que também é igual a 5. E eu quero ver se a é igual a b. Eu vou botar a igual a b. Ele vai me dizer que é falso. Quando eu uso um único símbolo de igual, eu estou dizendo que eu estou atribuindo alguma coisa àquela variável. Então, eu estou dizendo que a está recebendo o valor de 5. Quando eu quero comparar dois valores, eu uso dois símbolos de igual. Então, a igual a b quer dizer que eu estou testando aquilo. Quer dizer que eu estou usando um operador de comparação. Quer dizer que eu estou verificando uma coisa é igual a outra. Se é, ele retorna verdadeiro. Se não é, ele retorna falso. Relembrando, booleanos são só duas saídas possíveis. Verdadeiro ou falso. Então, o igual verifica se é igual. Se eu quero ver se A é diferente de B, ele vai me dizer verdadeiro, porque A é 5 e B é 10. Então, qualquer coisa que seja diferente, ele vai dar como verdadeiro. Inclusive, se eu colocar aqui a string 5 é diferente do número 5, ele me diz que é verdadeiro, porque não é igual, né? Se eu perguntar se a string 5 é igual ao número 5, ele vai me dizer que é diferente. Mesmo sendo algo parecido, não é a mesma coisa. Isso aqui é um texto, isso aqui é uma string, e isso aqui é um número. Além da comparação se duas coisas são iguais ou diferentes, a gente consegue ver também se elas são maiores ou menores umas que as outras. Por exemplo, a variável A é 5, a B é 10 e a C é 5, né? Se eu vejo que A, se eu pergunto se A é menor do que B, ele me diz verdadeiro. Se eu pergunto que A é maior do que B, ele me diz falso, porque 5A não é maior do que B, 10. Se eu pergunto, eu vou imprimir de novo os valores deles aqui. A é 5, B é 10 e C é 5. Se eu pergunto se A é menor ou igual a B, verdadeiro, porque ele é menor. Se eu perguntar se A é menor ou igual a C, que também é 5, verdadeiro. Agora, se eu perguntar se A é menor do que C, falso. É simples, né? Então, menor tem que ser menor. Menor ou igual tem que ser menor ou igual. Ele pode ser igual ou menor. Maior ou igual tem que ser maior ou igual, e maior tem que ser maior. É bem simples mesmo. Então, B maior do que A vai dar verdadeiro, C igual a A vai dar verdadeiro, e por aí vai. O resultado dessas expressões aqui ou dá verdadeiro ou dá falso, uma coisa ou outra. Não tem como dar uma terceira coisa nessas situações. Isso a gente vai usar para alguns controles de fluxo no nosso código. Sempre que a gente tiver que executar alguma coisa que seja maior, só se for maior, ou só se for menor, ou só se for igual, a gente vai usar esses operadores para usar eles dentro do nosso código para fazer tomadas de decisão. Eu vou mostrar isso melhor. O exemplo mais clássico para eu poder mostrar como essa tomada de decisão se dá é que, por exemplo, no Brasil, a gente tem a idade mínima para consumo e compra de bebida alcoólica de 18 anos de idade. Então, a pessoa tem que ser acima de 18 anos de idade para poder consumir bebida alcoólica.
Então, digamos que eu vou criar uma variável chamada idade, igual a 18. Vou aumentar a fonte aqui. Vou criar um camarada aqui com 30 anos de idade. E eu quero imprimir uma mensagem dizendo que ele pode comprar aquela bebida se ele tiver mais do que 18 anos. Então, digamos que é um caixa eletrônico ali, de autoatendimento, que checa a idade automaticamente. Então, coloquei aqui idade igual a 30 e vou fazer o seguinte: if idade maior do que 18, dois pontos, e vou imprimir com o print. O print ele exibe uma mensagem na tela. Aquilo que eu digitar aqui dentro, ele vai jogar na tela. Ele espera que eu mande para o print uma string. Então, eu vou passar uma string dizendo compra liberada. Beleza, até aqui. O que eu estou fazendo aqui? Aqui eu estou criando uma variável chamada idade, passando o valor 30, e estou criando um condicional que pergunta se a idade é maior do que 18. Lembra do que a gente falou do maior ainda agora? Então, ele pergunta se a idade é maior do que 18. If, em inglês, quer dizer literalmente se. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou dizendo se idade maior que 18, imprima na tela compra liberada. É isso aqui que o programa vai executar. O if, a gente sempre coloca dois pontos no final da linha do if, e tudo aquilo que tiver dentro do if, a gente faz uma indentação, a gente dá alguns espaços e coloca aqui para dentro. Geralmente o seu editor de texto ele já vai estar configurado para fazer isso automaticamente. Enfim, você pode estar usando alguma IDE, tanto faz, mas ele vai identar automaticamente. O que é identar? Identação, resumidamente, é esse recuo que eu dou no código. O Python, para a gente delimitar bloco, mostrar o que está dentro de um bloco, a gente usa esses espaços. No Python, se você não organizar bonitinho, se você não apontar a indentação correta, ele vai reclamar contigo. Existem algumas regras para isso, mas basicamente você tem que ter pelo menos um espaço, desde a lateral, né, desde que você começou aquele bloco, mas a gente convenciona usar 4 espaços. Você pode, ao invés de espaço, usar o caractere do tab, que é um único caractere, que ele é maiorzinho. Funciona também desde que você aja de forma coerente. Se você for usar espaço, usa espaço. Se for usar tab, usa tab. O meu editor aqui, quando eu aperto o tab, ele já cria 4 espaços para mim. A maioria dos editores você consegue configurar isso também. Esse espaço diz que esse print está dentro desse if. Se eu coloco um print aqui fora, print fim do programa. Isso aqui vai ser exibido independente do if. Então, meu programa começa a ser lido de cima para baixo. Ele atribui o valor 30 para a idade, ele pergunta se a idade é maior do que 18, se a idade for maior do que 18, ele vai imprimir compra liberada, acabou o if, independente do resultado do if, ele vai imprimir no final, fim do programa. Então eu vou salvar aqui e vou rodar esse programa aqui, chamando Python, deixa eu ver o meu arquivo, condições. Então a idade era 30 e ele disse que ele viu que a idade era maior do que 18, então ele imprimiu compra liberada e imprimiu no final, fim do programa. Eu vou alterar aqui de 30 para perguntar para o usuário qual a idade dele. Eu vou colocar aqui input, qual a idade. Isso aqui vai receber do usuário um texto. O que o usuário colocar ali, ele vai interpretar como um texto e jogar na variável idade. Eu não quero que isso seja um texto, eu preciso que isso seja um inteiro, que isso seja um número, para eu poder comparar com outro número. Então, eu vou colocar aqui int, para transformar isso aqui que vai vir, o resultado disso aqui que vai ser um texto, para transformar isso num inteiro e poder colocar isso dentro da variável idade. Eu vou perguntar, a idade é maior do que 18, compra liberada, fim do programa. Então, eu vou rodar de novo. Opa, não salvei. Tem que salvar, faz parte, né? É importante. Eu vou rodar de novo. Ele me perguntou aqui, qual a idade? Eu vou colocar aqui 30 de novo. Compra liberada, fim do programa. Vou dar só um espaçozinho aqui para ficar mais bonitinho. Se eu colocar uma idade menor do que 18, opa, de novo ele não salvou. Se eu colocar uma idade menor do que 18, 10, por exemplo, ele não fez nada, porque eu só tenho uma condição perguntando se é maior do que 18 e libera a compra. E independente dessa condição, no final aqui, viu que eu voltei? Eu tinha um recuo aqui e tinha jogado todo o código para a direita, dentro do if. Aqui eu voltei para a esquerda, isso quer dizer que está fora do if. Então ele imprimiu isso aqui, fim do programa, independente da idade, independente disso daqui. Bom, legal, está funcionando. Eu quero que... Agora vamos testar com 18 anos. Então, se o camarada tem 18 anos, olha o que vai acontecer. Ele não liberou a compra, ele só deu o fim do programa. Por quê? Porque a gente perguntou se a idade era maior do que 18.
Na verdade, ele pode comprar bebida a partir dos 18 anos, incluindo os 18 anos. Então, apesar da gente só falar que tem que ter mais de 18 anos, na verdade, ele tem que ter pelo menos 18 anos. Então, a idade tem que ser maior ou igual a 18 anos. Então, bota um igual aqui. Ao invés de eu perguntar se a idade é igual a 18, eu pergunto se a idade é maior ou igual a 18 e imprimo compra liberada. Salvei meu programa, vou rodar de novo. Qual a idade? 18 anos, compra liberada, fim do programa. Está funcionando. Vamos agora criar uma mensagem de erro caso ele não tenha 18 anos. Eu vou criar aqui. Como que a gente faz isso? O if quer dizer se. A gente tem uma estrutura chamada else. Else quer dizer literalmente se não. Então, se idade for maior ou igual a 18, imprima compra liberada. Se não, imprima, sei lá, compra negada. Vou salvar aqui e vou rodar. Vou colocar o usuário com 10 anos, compra negada, fim do programa. Se eu colocar aqui 20 anos, compra liberada, fim do programa. Então, é isso que ele está fazendo. Testa a idade. Se essa condição for verdadeira, ele executa esse trecho de código. Se essa condição for falsa, ele executa esse aqui. Então, o else é a oposição disso aqui. Se isso for verdade, ele executa. Se não, ele executa isso aqui. Eu segui o mesmo princípio. Coloquei 2 pontos no final dessa instrução e identei. Coloquei esses espaços, jogando o código para o lado, mostrando para o Python que esse print está dentro desse bloco de else. O else é opcional, você só vai usar ele quando você tiver que fazer o senão, né? Se a condição anterior não for verdadeira, você executa isso aqui. Então, muitas das vezes você vai ter só um if, que nem estava aqui antes, né? Testando só uma coisa, mas a gente quis testar todo outro cenário da idade não ser maior ou igual a 18, para imprimir outra coisa, então a gente colocou um else. Beleza. Um outro cenário muito clássico também, para a gente mostrar o if, é um cenário de uma escola. Vou apagar esse código aqui, vou limpar esse terminal. É o cenário de uma escola que o aluno que tirar menos do que 4, ele está automaticamente reprovado. Se ele tirar mais ou igual a 7, ele está aprovado. E se ele tirar entre 4 e 7, não incluindo 7, ou seja, menos do que 7, ele está em recuperação. Então, eu vou só colocar aqui as regras. Então, menos do que 4 reprovado. Opa! Reprovado. De 4 a 7, recuperação. 7 ou mais, aprovado. Essa tralha aqui no início, ou o jogo da velha, ou como você queira chamar, quer dizer que essa linha é um comentário. O Python ele não vai executar essas linhas. Ele vai olhar para elas e vai ignorar elas como se não tivesse nada nelas. Então, sempre que você quiser escrever alguma coisa que não é código, que não é para ser rodado, você usa essa tralha. Beleza. Coloquei aqui as regras só para a gente lembrar. E vou colocar aqui nota é igual, vou fazer um input de novo, e vou falar informe a nota do aluno. Eu vou botar só informe a nota, para ele caber na tela e ficar fácil de enxergar no YouTube. Então, informe a nota. Tenho que converter isso aqui para int, mesmo esquema. Aliás, a nota pode ser quebrada, né? Então, vamos converter isso aqui para float. Diminuir um pouco o zoom para aparecer tudo. Então, joguei isso aqui como float, pedi a nota para o usuário. Lembra, float é número real, aceita o ponto, aceita a vírgula, que na verdade é o ponto que a gente usa aqui. Então, nota é igual a isso aqui, e aí a gente vai testar. If nota, primeiro vamos fazer o caso de uso dele ser aprovado, for maior ou igual a 7, print aprovado. Vou salvar o programa, vou rodar o programa. Informe nota 10, aprovado. Informe nota 7, aprovado. Informe nota 6.9, ele não deu nada porque a gente só testou se era maior ou igual a 7. Agora a gente tem outras duas condições, né? De 4 a 7 ou 7 ou mais. A gente tem uma estrutura no Python chamada elif. Em outras linguagens você tem o else if, numa única instrução. No Python o else if é a mesma coisa que o elif. Else if, a tradução disso quer dizer se não e se. Então, o que eu estou fazendo aqui? Se a nota for maior ou igual a 7, imprima aprovado. Elif, se não e se nota for maior ou igual a 4, imprima aluno, só recuperação. Recuperação. E se não, imprima reprovado. O que eu estou fazendo aqui?
Se a nota é maior ou igual a 7, eu imprimo aprovado. Se não for maior ou igual a 7 e for maior ou igual a 4, eu imprimo recuperação. Percebe que aqui eu nem preciso testar se é menor do que 7, porque eu já testei aqui, né? Só é recuperação se é maior ou igual a 4 e menor do que 7. Porém, eu já vi se ele era maior ou igual a 7. E nesse caso aqui, eu só vou cair se ele não for maior ou igual a 7. Se ele não é maior ou igual a 7, é porque ele é menor do que 7. Então, aqui, obviamente, ele já é menor do que 7. Eu estou perguntando se é maior ou igual a 4. Vou imprimir recuperação. Se não for nenhum desses casos de cima, ou seja, não foi maior ou igual a 7, não foi maior ou igual a 4, ele vai imprimir reprovado. Em que situação isso ia cair? Se for menor do que 4, vai imprimir reprovado. Eu vou salvar o arquivo, vou rodar de novo, ele pediu a nota, eu vou colocar aqui 8, aprovado. Vou colocar 7, aprovado. 6, recuperação. 4, recuperação. 3.9, reprovado. Então, funciona dessa forma, né? O if você passa uma condição para ele, o elif você passa mais uma condição, ele só roda se todas as condições anteriores tiverem resultado em falso, e você vai adicionar mais uma condição para esse bloco, e se nada antes deu certo, você tem o else. Você poderia ter vários elifs dentro dessa estrutura, você poderia estar testando várias outras coisas. Você pode ter ilimitados elifs dentro de um bloco de if, então você vai ter um if e vários elifs embaixo, dependendo da condição. E por último, o else, ele quer dizer se nada do restante, se nenhuma das coisas que você testou deu certo, ele vai fazer o que tiver dentro do else. Eu vou colocar aqui no final, fim do programa, só para a gente saber e relembrar que tudo aquilo que está espaçado, digamos assim, isso não é espaçado, isso é identado. Tudo aquilo que tem um recuo para o lado, quer dizer que está dentro do bloco de código dali, dentro daquele bloco, e tudo que não tem, a gente voltou aqui, a gente está fora do if, né? Isso aqui vai rodar independente de qualquer situação. Digamos que essa escola agora exija que o aluno tenha pelo menos 75% de presença em sala de aula para poder ser aprovado. Eu vou apagar esses comentários aqui para ficar mais fácil da gente visualizar o código na tela e vou pedir para o usuário me informar qual foi a presença do aluno. Então eu vou colocar aqui percentual presença é igual a... eu vou colocar um inteiro mesmo, vou pedir para o usuário me dar um inteiro. Input informe a taxa de presença. Então eu coloquei esse input aqui, pedindo qual é a taxa de presença para o usuário. Eu vou quebrar isso aqui na linha de baixo, só para facilitar a visualização. Sempre que a gente tem um parênteses aberto, alguma coisa entre parênteses, você pode jogar para a linha de baixo e o Python não vai reclamar contigo. Então, eu consigo dar zoom aqui de novo e exibir tudo dentro da tela. Então, eu pedi o percentual de presença para o usuário e vou converter isso em int. Tá vendo que tem um int aqui? Então, eu vou converter isso em inteiro, porque nesse sistema vai ser inteiro o percentual. Ele não vai poder ter um percentual quebrado. E agora eu tenho que checar se esse percentual de presença é maior do que 75 para poder aprovar esse aluno. Se for menor, ele já está reprovado de cara. Ele não vai nem para recuperação e nem vai ser aprovado. Ele vai ser reprovado. A gente tem uma estrutura chamada end. O que ele faz? Se eu pergunto para o Python true and false, ele me retorna false. Se eu pergunto false and true, ele me retorna false. Se eu pergunto false and false, falso. True and true, true. O que o end está fazendo aqui? Ele checa se as duas coisas são verdadeiras. Ele checa se o que está à esquerda dele é verdadeiro e se o que está à direita dele também é verdadeiro. Então, sempre que eu tiver um end, eu preciso que as duas condições sejam obrigatoriamente verdadeiras. Então, vamos voltar lá para o nosso programa. O que eu vou fazer aqui? Eu vou perguntar se a nota é maior ou igual a 7 e percentual presença for maior ou igual a 75. E aí ele vai dar aprovado. Então, para o caso do aprovado, ele vai ter que dar maior ou igual a 75. Então, eu vou colocar lá. Então, informe a nota. A nota vai ser 8. Informe a taxa de presença dele foi 80. Aprovado. Agora, nota 8, taxa de presença 70. Recuperação, fim do programa. Por quê? Porque eu só perguntei nesse primeiro. Eu perguntei se a nota era maior do que 7 e perguntei se o percentual de presença era maior ou igual a 75.
Quando ele viu que isso era falso, ele caiu aqui e só perguntou se a nota era maior ou igual a 7. Eu não estou mais checando o percentual de presença. Então, eu vou repetir a mesma coisa. Por enquanto, tá feio, mas eu quero que você entenda a lógica por trás disso antes da gente deixar esse código mais bonito. Vou perguntar a mesma coisa e jogar o nome em recuperação. Então, eu vou rodar isso aqui. Então, a nota 8, percentual de presença 70, reprovado. Então, uma nota 5, percentual de presença 70, reprovado. Então, ele está checando, para ser aprovado, ele tem que ter nota maior ou igual a 7 e ter participado das aulas. E para entrar em recuperação, a nota tem que ser maior ou igual a 4, menor do que 7, e ter tido presença também, recuperação. Caso contrário, ele vai ser reprovado. Está funcionando, mas pode melhorar bastante. O que a gente vai fazer? Como nesse caso aqui, para ser reprovado, tem duas condições, que é o percentual de presença. Se o percentual for menor do que 75, a nota for menor do que 4, ele vai ser reprovado. E todas as outras são condições diferentes disso, eu vou inverter a ordem. Eu vou colocar aqui. If percentual de presença for menor do que 75 ou nota for menor do que 4, print reprovado. E aí eu escrevi uma coisa nova aqui, né? É esse OR. O OR, ele é muito parecido com... Ele tem a mesma função sintática, digamos assim, que o AND tem, só que ao invés dele checar se as duas coisas são verdadeiras, ele checa se pelo menos uma delas é verdadeira. Então, vamos lá de novo. True or false dá true. False or true dá true. True or true dá true. False or false dá false. O que ele faz? Se um dos dois lados é verdadeiro, dá verdadeiro. Eu não preciso... Se a gente pergunta se é uma coisa ou outra, se eu aceito que seja um ou outro, tanto faz se é o primeiro, se é o segundo ou se é os dois. Eu vou considerar isso como verdadeiro. Então, no AND, você precisa que os dois sejam verdadeiros. O AND quer dizer e em português, então verdadeiro. Você precisa que tal coisa e tal coisa seja verdadeira. E o OR, que quer dizer ou em português, você precisa que uma coisa ou a outra seja verdadeira. Então, voltando para o nosso programa. Então, aqui eu perguntei se o percentual de presença é menor do que 75 ou a nota é menor do que 4. Imprimir reprovado. Então, se qualquer uma das duas coisas for verdadeira, ou essa expressão é verdadeiro, ou essa aqui, então, tirou uma nota baixa, reprovado, não teve presença, reprovado. E aí, agora, a gente vai fazer o contrário, né? Vai fazer o elif aqui. A gente está invertendo a ordem do que a gente fez. Vou botar aqui um elif, a nota for menor do que 7, print recuperação, e mais um elif, na verdade agora mais um else, print aprovado. Eu mantive os dois códigos aqui justamente para mostrar. Eu vou apagar esse de baixo, mas antes a gente estava perguntando o percentual de presença duas vezes. Para ser aprovado precisava de nota e percentual, para ser recuperação precisava de nota e percentual, e reprovação era se nenhuma dessas desse verdadeiro. Como essa condição se repetia, eu usei ela primeiro, só que eu inverti o sinal, né, que era maior ou igual e aqui foi menor, porque eu estou verificando primeiro a reprovação. Então, se o percentual de presença é menor do que 75 ou a nota é menor do que 4, eu imprimo reprovado. Se não, e se a nota for menor do que 7, eu imprimo recuperação. Se não, eu imprimo aprovado. Vou apagar esse código daqui, vou salvar o programa e vou rodar de novo. Então, informe a nota. Deixa eu dar um zoom aqui. Aliás, eu deveria ter feito isso já desde antes. Informe a nota. 10. Informe a taxa de presença 70. Reprovado. Fim do programa. Vou rodar de novo. Informe a nota 10. Taxa de presença 80. Aprovado. De novo. Informe a nota 6. Porém, uma taxa de presença baixa. Reprovado. 6, porém a taxa de presença suficiente, recuperação. E assim sucessivamente. Beleza? Então é isso. O if checa essa condição aqui. O elif é se o if não for verdadeiro e essa condição for verdadeira. E o else, se nada anterior for verdadeiro, ele executa o que está no else. Então o AND exige que duas coisas sejam verdadeiras. O OR que qualquer uma delas seja verdadeira. Mais um operador desses é o WIN. A gente não vou mostrar em nenhum exemplo prático aqui agora, mas o WIN ele serve para ver se alguma coisa está dentro daquele lugar. Então, digamos que eu tenho aqui uma lista exemplo
com 1, 2, 3, 4, 5 e quero ver se o número 3 está lá dentro. Eu dou um 3 in, exemplo, true. Se eu quero ver se o 3 não está lá dentro, 3 not in, exemplo, false, porque o 3 na verdade está. O in, ele quer dizer literalmente em. Então, 3 está em exemplo, 3 em exemplo, verdadeiro. 3 não está, 3 não em exemplo, falso. O not, que quer dizer não, ele nega tudo aquilo que aconteceu. Se eu, por exemplo, colocar not true, vira false. Se eu colocar not false, vira true. Em outras linguagens, você tem isso como exclamação ou algum outro símbolo para indicar a negação. No Python isso é literal, é o not, né? Você diz não, tal coisa. Então ele nega aquela coisa e inverte o valor. Sempre que você nega alguma coisa na lógica booleana, você está invertendo o valor dela. Se era positivo, se era verdadeiro, vira falso, e se era falso, vira verdadeiro. E aí tem mais uma coisa que vale a pena a gente mostrar aqui, que é o seguinte. Aqui, dentro dos ifs, a gente tem algumas condições que realmente estão dando o valor verdadeiro ou o valor falso. Porém, o if ele funciona com qualquer coisa que tenha um valor booleano equivalente a verdadeiro ou falso. Lá no início a gente falou que números que não são zero têm valor booleano verdadeiro, o zero tem valor falso, etc. E isso é bem interessante você entender, porque se, por exemplo, eu coloco bool... Se, por exemplo, eu coloco bool 5 or 0, ele me dá verdadeiro. Se eu boto false ou 0, ele me dá falso. Ou seja, eu checo o valor booleano dessas coisas dentro do or e dentro do end. Então, se você quer, dentro de um if, checar se aquela string chegou com algum valor ou se ela está vazia, você não precisa perguntar se ela está empty, se ela está vazia. Você pode simplesmente colocar ela ali dentro e checar. E o or e o end, eles têm um mecanismo muito legal chamado curto-circuito. O que acontece? Para uma expressão dar verdadeiro com o or, se qualquer um dos lados for verdadeiro, ele te retorna verdadeiro. Então, ele tem um curto-circuito que é o seguinte. Quando ele encontra o primeiro elemento verdadeiro, ele já retorna aquele elemento. Se, por exemplo, eu coloco 5 or 0, olha o que ele me retorna. 5. Isso aqui tem valor booleano verdadeiro, né? Que nem a gente tinha feito ali em cima. Bool 5 ou 0 dá true. Porém, a expressão 5 ou 0 retorna 5. Porque o 5 é verdadeiro. O 5 tem um valor booleano verdadeiro. Então, o ou, quando ele encontra o primeiro valor que é verdadeiro, ele já retorna esse valor de cara. Com o end, é o contrário. Com o end, quando ele encontra o primeiro false, quer dizer que a expressão inteira vai ser falsa. Porque no end tudo tem que ser verdadeiro para dar verdadeiro. Então, quando ele encontra o primeiro falso, ele dá falso. Então, o ou, se eu tenho dois valores verdadeiros, ele me retorna logo de cara o primeiro valor verdadeiro. Se o primeiro é verdadeiro e o segundo é falso, ele vai me retornar o primeiro verdadeiro que ele encontrar, no caso, foi o segundo item. E o end, ele me retorna o primeiro falso que ele encontrar ou o último item. Então, no caso, 0 ou falso, ele vai me retornar falso. Mas 0, end, false, ele vai me retornar 0. Ou seja, encontrou um falso, já retorna falso de cara, só que é literalmente aquele valor que ele encontrou como falso, né? Isso aqui é avaliado de forma booleana e 0 quer dizer falso. 0 tem um valor booleano falso. Isso é muito útil para simplificar algumas coisas. A gente vai estar praticando isso toda semana com um projeto prático aqui no canal. Então vai ser bem mais palpável para você vendo isso colocado em prática. Mas é isso, era isso que eu queria mostrar na aula de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, por favor, deixa aqui nos comentários, a gente vai ter o maior prazer em responder. É isso, galera, um abraço e até o próximo vídeo.